Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero essa dica. No vídeo de hoje, iremos mostrar como aplicar fórmulas automáticas em uma planilha de respostas de um Google Formulários. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário. Vamos à prática. Bom, pessoal, então neste vídeo vamos mostrar como aplicar uma fórmula automática na planilha de respostas de um Google Formulário. Estou partindo do pressuposto que você já possui algum conhecimento na manipulação de fórmulas dentro de um Google Planilhas, ok? Então, eu tenho aqui um simples formulário que eu fiz aqui para, digamos, suporte, né? Vamos dizer assim, que a pessoa vai inserir o endereço de e-mail, o nome e vai informar qual que é a dúvida dela. Então, vamos inserir algumas informações aqui para que a gente possa ter alguns dados para poder trabalhar na nossa planilha. Então, vocês reparem que a nossa planilha está vazia. Então, nestes campos aqui, eu vou receber as respostas do formulário e nós vamos fazer as tratativas com as fórmulas nessas colunas, ok? Então, vou fazer aqui a inserção. Vamos inserir mais uma resposta. Ok, então vamos verificar aqui agora na nossa planilha de respostas. Então, eu tenho aqui duas respostas que nós vamos iniciar a trabalhar. Como que geralmente funciona? Como que eu vou trazer essa dica para vocês? Eu trabalho no dia a dia muito com o Google Formulários. E uma forma que eu havia aprendido de fazer a manipulação de fórmulas automáticas assim que eu recebo a resposta era por meio de um Google Script, né? No entanto, isso requer que a pessoa saiba aí mexer com programação e o método que eu vou mostrar para vocês aqui é apenas utilizando fórmula. Então, primeiro vamos ver como que funciona no método convencional. No método convencional, que nós geralmente aprendemos, e eu também já utilizei ele por um bom tempo, foi, depois que eu recebi aqui a primeira resposta, eu venho e insiro a fórmula aqui, após aqui a última coluna de respostas, eu faço aqui uma tratativa de fórmulas e copio para baixo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos separar aqui neste exemplo o nome aqui do e-mail do domínio. Por exemplo, eu quero ter aqui nesta coluna aqui o nome, primeira parte do e-mail, que é o Bruno, por exemplo, e na segunda coluna aqui eu quero ter o domínio. Vamos supor que isso daí seja algum levantamento que eu tenha que fazer sobre quais os domínios que as pessoas entram em contato conosco. Então, vou fazer aqui no Google Planilhas, existe uma fórmula para você separar, né? Então, vamos utilizar aqui uma fórmula chamada split. Então, você tem aqui, ó, o que essa fórmula faz? Divide um texto de acordo com um delimitador. Então, eu tenho aqui um texto que, no caso, vai ser a minha coluna B2 e o meu delimitador vai ser o arroba. Então, qual que vai ser aqui o meu texto? B2. Opa. Igual split B2, ponto e vírgula, abro aspas, arroba, fecho aspas, fecho parêntese e dou um Enter. Repare que automaticamente ele fez aqui a divisão do meu endereço de e-mail. Então, qual que é o método convencional? Geralmente a gente pega e faz isso daqui, ó, copia e arrasta. Então, reparem que aonde eu tenho o valor aqui, leandro@yahoo, ele fez a separação. Neste valor aqui, ele retornou. O valor da função split parâmetro 1 não deve estar vazio. Ou seja, qual que é o parâmetro 1? É aqui, ó, é o valor de B3. No caso aqui, que é B4, B4 está vazio. Então, vamos fazer aqui a inserção de mais uma resposta no Google Formulários para vocês entenderem o que vai acontecer. Quando a gente insere uma resposta em um Google Formulário, esta fórmula aqui não vai ser aplicada porque é inserida uma nova linha. É como se o Google Formulário fizesse isso daqui, ó, inserir linha abaixo. Então, reparem que aqui, ó, a fórmula não é aplicada. Então, eu tenho a fórmula aplicada aqui. Por ter sido inserida uma linha, a fórmula não é aplicada, então continua aqui. Então, vamos verificar aqui. Eu vou apagar esta linha. Repare que eu vou fazer a inserção aqui agora. Ok, vou colocar aqui Classroom. Ok, resposta registrada. Tá vendo? Ó, reparem que ele fez a inserção de uma nova linha e a fórmula que eu tinha aqui, ela não foi aplicada. O que acontece? O que nós vamos ter que fazer? Nós teremos que trabalhar aqui com o conceito de fórmula matriz. O que uma fórmula matriz faz? Ela é aplicada a um intervalo
de linhas, digamos assim, ou colunas. Então, esta fórmula que eu estou inserindo aqui, eu tenho que fazer que ela seja aplicada neste intervalo aqui, independente se foi inserido ou não uma nova linha. Como que nós fazemos isso? Vamos entender primeiro aqui a fórmula que nós vamos utilizar, que é a fórmula array-fórmula. O que a fórmula array faz? Permite exibir valores retomados por uma fórmula de matriz em várias linhas ou colunas, e o uso de funções que não são matriz como matrizes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tornar essa fórmula aqui como se fosse uma fórmula matriz. Vamos deletar aqui agora. Pronto, deletei. Então, eu simplesmente vou aplicar aqui aquele conceito de array fórmula, que é transformar esta fórmula numa fórmula matriz. Então, vou dar um espaço aqui, vou digitar array fórmula. Opa, errado. Array fórmula. Vou pegar aqui e vou fechar o parênteses. Se eu der Enter aqui, reparem que ela não será aplicada em todas as minhas linhas aqui. Nós vamos entender o motivo. Reparem que ele aplicou na única célula aqui. Por que ele não aplicou nas linhas abaixo? Porque eu não informei no parâmetro que o valor aqui de intervalo a ser analisado é um vetor. Então, eu tenho que informar para esta fórmula aqui que eu quero analisar toda a coluna B. Ou seja, então, meu intervalo aqui, que antes era B2, ele será B2, dois pontos, B. Ou seja, a partir da linha B2 para baixo, todos os valores. Eu poderia colocar aqui de B2 até B5? Poderia. Aí, ó, ele faz a análise só deste intervalo. Mas não, como um Google Formulário ele vai recebendo respostas o tempo todo, então nós deixamos aqui o valor não delimitado para a segunda informação. Então, vou dar um Enter aqui agora. Reparem que a fórmula foi aplicada em todo o meu intervalo. Ou seja, por que ele retornou este valor aqui? Porque aqui, ó, na minha célula, está vazio. Ou seja, se está vazio, ele não retorna nenhum valor. Vamos fazer a inserção agora de mais uma resposta no Google Formulário para verificar se a fórmula vai ser aplicada, ok? Então, vamos colocar aqui agora dicas Gmail. Vamos enviar mais uma resposta. Dicas Gmail. Ok? Fiz a inserção da informação. Olha, reparem que agora ele fez a aplicação da fórmula, né? Reparem outro ponto interessante, que eu não tenho aqui a princípio a fórmula indicada. Olha só, a fórmula ela é indicada somente nesta célula e esta fórmula aqui, a array fórmula, faz a função de aplicar ela como se fosse uma matriz em todas as minhas linhas. Como que eu trato essa questão aqui agora, Bruno, desse valor, para não ficar aqui este valor estranho na minha planilha? Então, nós vamos utilizar aqui agora, dentro da fórmula array fórmula, um outro conceito que é de tratamento de erro. Então, vou dar um espaço aqui, vou colocar a fórmula se é erro. O que essa fórmula faz? Olha só, eu insiro um valor, se tiver erro, ele não vai retornar a função. Se tiver um valor errado, ele vai retornar aquilo que eu informar para ele. No caso, eu não vou fazer nenhum tipo de informação, então eu vou deixar vazio. Ele vai fazer somente a tratativa do que está aqui dentro. Então, você dá um Enter. Reparem que aqui agora sumiu. Um ponto interessante aqui agora, uma dica. Imagine que você, depois que fez a inserção dessa fórmula, não tenha nenhuma informação no seu Google Formulário. Então, o que você tem que fazer? Você tem que inserir esta fórmula. A boa prática aqui, a recomendação que eu falo para vocês é sempre na linha 1 da coluna que você quer. Porque aqui você vai ter um cabeçalho e a partir daqui que você receber as respostas, elas serão tratadas. O que acontece? Se você deletar aqui, limpar o seu formulário e limpar as respostas dele e deixar a fórmula aqui, ela vai ser aplicada porque nós vimos que quando um Google Formulário recebe uma resposta, ele insere uma nova linha. Então, sempre que se você deixar somente a linha 2 com esta fórmula aqui e limpar todo o seu formulário, não vai adiantar, porque o formulário vai inserir uma nova linha. Então, vamos copiar esta fórmula e vamos colar ela aqui na linha 1.
Agora aqui tem um detalhe interessante. Olha só, se eu der um Enter, ele vai dar um erro porque simplesmente eu tenho informação aqui embaixo. Então vamos deletar. Reparem que ele pegou aqui a informação do Bruno e colocou de cabeçalho. Por quê? Porque eu estou analisando a partir agora da linha B2. Então eu quero fazer a análise a partir da linha B1. Eu tenho o cabeçalho aqui, então eu faço a alteração. B1, dou Enter e pronto. Reparem que aqui agora ele fez a tratativa. Eu tenho aqui separado, né, a primeira parte do e-mail e aqui os domínios. Eu poderia simplesmente aqui agora fazer um gráfico, fazer uma tabela, verificar. Então, ele não vai mostrar um gráfico aqui porque não tem valores repetidos. Vamos fazer a inserção aqui para vocês verem como que fica aqui, é interessante. Vamos enviar mais uma resposta. Classroom. Ok? Olha aqui, olha só que legal. Já começou a fazer aqui uma análise já automática. Então, eu simplesmente poderia fazer a inserção de um gráfico na minha tabela. Bom, mas não é o foco aqui da nossa videoaula. A nossa videoaula, o foco aqui é mostrar para vocês a utilização da Array Fórmula, que pode tratar para vocês aí esta informação automática dentro de um Google Formulário em sua planilha de resposta. Aqui eu mostrei para vocês como que a gente separa, por exemplo, mas vocês poderiam utilizar uma outra fórmula, por exemplo, um PROC-V, ou seja, de acordo com esta informação aqui, eu direcionar para o suporte técnico. Por exemplo, se a pessoa entrou em contato com dúvidas sobre Google Classroom, eu tenho uma planilha auxiliar aqui que vai, se for o Google Classroom, quem que é o responsável. Então, como que eu aplicaria esta fórmula aqui? Vamos já fazer na nossa boa prática, que é inserindo a fórmula já na linha 1. Ou seja, para que todo e qualquer valor que for inserido daqui para baixo, a nossa planilha e a nossa fórmula já será tratada. Para facilitar para vocês aqui, para que a gente possa ganhar tempo, eu já deixei a fórmula pronta, eu vou copiar e colar ela aqui e vou explicar a fórmula para vocês, como que ela funciona. E assim fica mais fácil o entendimento, ok? Então, vou copiar a fórmula, vou colar ela aqui para vocês na linha G1. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vocês estão reparando que eu tenho uma fórmula de array que transforma toda essa informação aqui em uma matriz, em uma fórmula matriz. E eu estou utilizando aqui a fórmula if. O que a fórmula if faz? Ifs. Reparem que não é o if de si, são ifs. Ou seja, ele analisa várias condições que são verdadeiras e você pode retornar um valor. Então, eu tenho a condição 1, ela é verdadeira, retorna o valor 1. Eu tenho a condição 2, ela é verdadeira, ela retorna o valor 2. Então, aqui, qual que é o caso da minha condição 1? A minha condição 1 é a linha da coluna A é igual a 1. Se for, eu vou retornar aqui o responsável. O que esse responsável vai fazer? Ele vai colocar o nome de cabeçalho na minha coluna, né? No meu argumento 2, a minha coluna A2 ela é vazia, ou seja, a linha que é vazia, reparem que daqui para baixo é vazio, ou seja, então eu preencho com vazio. Este argumento aqui vai fazer aquela tratativa nossa aqui de tirar aquela mensagem de erro. Então, tudo que for daqui para trás, se for verdadeiro, ele reporta essa informação. E a partir daqui, se não for, ele vai trazer e vai aplicar o nosso PROC-V. Como que um PROC-V funciona? Como eu disse para vocês no início do vídeo, eu estou levando em consideração que vocês conhecem um pouco de manipulação de fórmulas aí no Google Planilhas. Se não sabe, aí faz uma pesquisa no YouTube e verifica como que funciona o PROC-V, que tem diversas videoaulas que tratam sobre isso. Então, no PROC-V nós temos aqui como que funciona esta fórmula. Vamos analisar aqui. Ó. Eu tenho a chave de pesquisa, olha só, PROC-V, chave de pesquisa, que é o meu intervalo todo aqui da minha coluna D. Né? E qual que é o meu intervalo de pesquisa? O meu intervalo de pesquisa é a minha planilha auxiliar, que é esta planilha aqui, ó. Ok? Então, eu tenho esta planilha aqui, né? E a partir desta planilha, eu faço o retorno da informação. Reparem, pelo fato de eu ter ido aqui buscar, ele já aplicou a fórmula. Automaticamente, a minha fórmula.
Então, vamos inserir mais uma resposta aqui no Google no Google Formulários, para ver como que é agora aplicado de forma automática em todas essas fórmulas aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, João. Reparem que aqui ele fez a aplicação, ou seja, eu fiz a inserção de uma resposta, ele fez a tratativa aqui de separação e ainda buscou quem que é o responsável pelo assunto do Google Classroom. Ok, pessoal? Todas essas fórmulas aí, esta planilha, estarão disponíveis para vocês aí na descrição do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, comente no vídeo. Caso não tenha ficado claro, comente aí também. Deixe seu like e, se possível, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.